Bom dia, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Aqui eu estou com o CEO da OC, Oswaldo da OC. Oswaldo, bom dia, como é que tá? Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Aí, vamos em Oswaldo, hoje frente. estamos aqui para falar da indústria de alimentos, né? Essa indústria tão, né, com um crescimento tão vertiginoso no Brasil, né? Hoje já é 10,6% do PIB das indústrias, e é uma indústria que representa aí onde se concentra uma grande quantidade de indústrias de pequeno porte, né? Então, acho que é um grande foco de atuação da OC, né, Oswaldo? Eu estou certo nessa colocação? Hoje a gente pode entender assim, mais de 55% da base de clientes da OC é a indústria, né? Então, assim, é o foco da OC, hoje, a partir de 2022, foco na indústria. E a indústria alimentícia, ela é uma das indústrias que tem maior participação dentro do grupo de clientes que a gente atende. Então, a OC acabou, de uma certa forma, se especializando nesse segmento, entendendo um pouco mais as variabilidades que tem de processo e da melhor forma como o RP pode ser inserido dentro desse tipo de negócio para ter um bom resultado. Oswaldo, dentro dessa indústria, né, das indústrias, então, da indústria de alimentos, a gente vê aí que ela tem umas características bastante específicas, né? Então, não é qualquer RP que atende com a indústria de alimentos, né? Então, às vezes, o cara tem um sistema que atende muito bem o segmento, por exemplo, mecânico, metal mecânico, mas quando vai colocar para uma indústria, né, o negócio complica, né? Então, quais características, né, a gente tem num segmento de alimentos que, por outro lado, o sistema de RP teria que ter para poder se adequar, né, a atender de forma adequada essas indústrias. Bom, na verdade, a indústria de alimentos tem algumas características que a gente julga como importantes, são pilares de qualquer RP que vai ser implantado, né? Primeiro, assim, eles trabalham com matéria-prima bastante perecível, né? Isso significa o quê? Que o RP tem que ter um controle de validade muito robusto, né? Para poder garantir que ele não tenha perda por questão de estoques, mercadorias paradas no estoque por muito tempo. Do outro lado, ele também precisa ter um controle do que entra e do que sai, os que vão vencer antes, retirar antes, consumir antes, e os que vão vencer depois, retirar depois. Esse controle do FIFO é muito importante. Isso é feito através do controle de lotes. E aí existe um outro problema quando que acontece em algumas empresas, eles misturam os lotes, mesmo com a etiqueta num determinado espaço, aí a pessoa que vai fazer a separação acaba pegando aquilo que está mais fácil, que está na frente, às vezes pega um item que está vencendo depois e deixa lá um item que vai vencer, e aí esse controle de FIFO físico é muito importante. E aí, na realidade, o RP também é importante, ele tem um controle de endereçamento, que é comum fazer, ter um endereçamento lógico separado por lote. Então, quando eu vou retirar o lote A1, eu vou lá no endereço 3B, por exemplo, sistema. Então, não tem como retirar fisicamente um item errado da prateleira para poder consumir, né? Outra questão que é muito comum também nesse segmento é uma conversão bem grande de unidades, né? Então, você tem peso que é manipulado em volume, volume que é manipulado em peso, pacote que vira quilo, o que vira volume. Então, o sistema tem que ter um sistema de conversão e até permitir fator de densidade na conversão de unidade. Então, porque se ele não tiver um tratamento de conversão de unidade preciso, ele começa a ter diferenças no estoque, né? Na medida que vai consumindo, a diferença vai aumentando, né? Outra coisa também é perda no processo, né? Esse tipo de segmento não é igual, por exemplo, indústria metal mecânica, a peça é rejeitada no final, né? Tem lá a peça refugada, por exemplo, né?
a indústria de alimentos tem perdas durante o processo, tanto da matéria-prima como do produto acabado. Então, às vezes, um determinado item entra no misturador, e no misturador, às vezes, na hora de retirar, fica resíduo lá, que você não consegue utilizar ou contabilizar aquilo para efeito de uso de matéria-prima ou produto acabado, né? Então, isso acaba gerando perda durante o processo, né? Então, o sistema tem que ter esse controle de perdas também durante o processo. Isso na engenharia, você já tem que especificar esse percentual de perda. Tem que ter a parte de qualidade, então, muitas matérias-primas é feita inspeção, vai para a quarentena, para fazer análise visual, análise físico-química, todas as análises necessárias para poder, então, existe essa segregação na entrada, né? Você cria multilocais de estoque para fazer análise, e aí, na hora que a qualidade liberar, aquele lote fica disponível para produção, né? O sistema de apontamento também, muitas vezes, produz a granel, mas aponta a caixa, e assim por diante. Então, estou com então, tem essa tratativa, são características, na verdade, são várias, tem muitas características que o RP tem que ter para poder atender a indústria de alimentos com bastante afinidade, né? Ok? A integração com balança, aí começa a ter integração com balança, sistema de apontamento, às vezes você tem que integrar com sistema de automação, que faz medição eletrônica, sensores, para poder ter um tipo, que não são peças que são fáceis de contar, né? São pesos, né? Volumes, então, assim, exigem alguns medidores específicos para isso, né? Então, basicamente, um apanhado geral são essas características que a indústria de alimentos precisa de um RP para poder ter uma gestão, sem falar da parte de MRP, de quantificação de estoque, de alocação de matéria-prima, que aí entra na parte do kernel do sistema, onde é feito os cálculos de demanda, explosão de material, geração de ordens, tem bastante... A gente poderia ficar umas 3 horas falando aqui, mas esses são alguns detalhes que são muito importantes, que acabam impactando na gestão de estoque. É isso aí, Oswaldo, sensacional. É legal, Oswaldo. O que você falou aí, eu fiquei ouvindo e fiquei lembrando de alguns clientes nossos, né, que tem exatamente esse problema, né? A gente tem clientes aí da indústria de alimentos que fabrica doce, né, e que usa bastante água, então ele tem essa questão de perder o material que fica no fundo do tacho, ele tem a questão de validade, né, dos produtos também, que tem um problema. Aliás, esse problema de validade é uma coisa bastante séria, porque tem várias empresas, né, que estão sendo fiscalizadas o tempo todo, aí, até mesmo pela Anvisa, por conta dessa questão de uso de produtos que talvez possam provocar algum dano à saúde na pessoa, né? Do outro lado, até vi esses dias um chocolate aí que estava sendo proibido no mercado pela Anvisa por conta disso, né? É impressionante isso, né? Que até de uma indústria muito grande, né? Então, Oswaldo, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco mais, né? Como é que trata essa questão das perdas, né? Como é que isso é uma coisa bastante difícil, né? Como é que dá para apontar essa perda? Aponta na produção? Conta para a gente mais aí o que é que o Edescorp possibilita. Vou separar, você mencionou 2 tipos de perda, que uma é da matéria-prima, você falou de vencimento, que hoje a Anvisa está em cima, vigilância, questão de multa e tudo mais, né? Questão de saúde, né? Então, aí existem 2 tipos de perda da matéria-prima, né? Existe a perda por descuido de logística, né? Por mau controle da logística, onde você movimenta o material mais recente, comprado, com vencimento mais para frente, e aí esquece do material lá no fundo do container com vencimento mais próximo, e aí quando você vai ver, já venceu, né? Então, esse é um problema de logística. Para resolver isso, você tem que escalonar todos os itens que chegam em lote, identificar, né? E aí posicionar cada lote num endereço diferente. Então, o próprio RP vai falar assim, ó,
ele vai saber qual é o lote mais próximo e vai falar, pega do endereço 3A. Então, acabou o problema, né? O outro problema que você falou é do processo, né? Então, é aquele item que tem evapora, é aquele item que fica no fundo do tacho, que a gente chama de perda natural do processo, né? Então, evaporação, por exemplo, estou pegando um exemplo que também ocorre na indústria química, nós estamos falando aí de formulação, esse é um outro detalhe também, o Edoscorp trabalha tanto como estrutura hierarquizada, com semi-acabados e tudo mais, multiníveis, como estruturas de formulação, onde você define o percentual de participação daquele lote de produção. Outro detalhe também, quando você constrói a estrutura, a formulação daquele produto, você define já o tamanho do lote, que às vezes tem a ver com o tamanho do tacho, tamanho do misturador, onde você vai fazer a produção. Então, você faz a formulação para aquela quantidade, sei lá, tantos litros ou tantos metros cúbicos, tantos centímetros cúbicos, você faz aquela formulação para uma que a gente chama de lote padrão, né, daquele material. E quando você tem perda natural no processo, tipo evaporação, na formulação você já tem que falar assim, esse líquido aqui, eu tenho perda e eu posso, para um tipo de material, tipo de formulação, eu posso ter 110%, por exemplo. A formulação não dá 100%. Por quê? Vai ter uma perda natural, estou falando de evaporação, que é mais fácil, né? E eu tenho que prever que o material, ele vai para mim ter 1 quilo na formulação, dentro da formulação, eu vou ter que colocar lá 1,50 kg, 1,100 kg, né? Então, o próprio RP, quando você coloca o percentual, ele já na hora de movimentar, eu quero 1 quilo daquele farinha, ele vai movimentar 1,1 kg já, né? Para poder entrar na formulação, porque ele sabe que vai haver essa perda natural, que é a perda no processo, né? Esses são os tipos de perda mais comum do processo de matéria-prima. Produto acabado também ocorre perda por vencimento. Aí tem um outro lado também, que é a gestão de estoque, né? Além dessas questões de perda, tem a questão da gestão de estoque. Então, a perda por vencimento tem duas causas. Uma é logística, problema logístico de movimentação do item errado, não obedeceu o FIFO corretamente, primeiro que entra, primeiro que sai, né? Primeiro que vence, né? É o primeiro que sai, não o primeiro que entra, necessariamente. Que às vezes você compra um material hoje, aí você comprou semana passada, o que você comprou hoje vai vencer antes do que você comprou na semana passada. Então, às vezes o pessoal não olha a data e acaba pegando o material errado. E a outra é a gestão de estoque, né? Então, quando você pode controlar logisticamente perfeitamente a retirada, a separação, mas se você comprou uma matéria-prima demais e o consumo dela é menor do que você comprou, se você não vai usar ela, vai ficar parado no estoque, aí você corre o risco de vencer. Essa é a perda totalmente indesejável, né? Prejuízo total, né? Então, isso pode ocorrer tanto nas matérias-primas, que é mais comum, né, de acontecer, quanto no produto acabado. Produto acabado, você está vencendo, você consegue fazer promoção, alguma coisa. Agora, matéria-prima, você perde mesmo, né? Então, essas perdas, como que eu controlo isso? Uma gestão muito bem feita do estoque, olhando o ABC de consumo, olhando os prazos de validade do material, o consumo médio no mês, na semana, e comprando só o necessário, né? Não fazendo aquele estoque gigantesco que pode gerar perda por não uso daquele material. Essas são as principais vertentes de perda. E o Descorp ataca muito bem todos esses processos, né? Porque, como a gente atende variados segmentos de indústria de alimentos, né? Seja alimentos para pessoas humanas, seja alimentos para pet, né? Processo de terceirização, a gente trata muito bem também. Então, tudo isso. Na terceirização tem perda, né? Você manda para um terceirizado, tem perda, essa perda tem que voltar, tem que abater no estoque, entrar para os custos do material. Então, essas perdas
geram um aumento no custo real do item acabado. Então, são tratativas que requer o RP, uma atenção muito específica do RP para poder ter precisão nesse processo. E se você não faz bem feito, né, as perdas podem ser tão grandes que impacta na rentabilidade do produto. Aí é o pior, né? Além de você produzir muito, fazer muito, você começa a ter uma rentabilidade pequena e alguns itens você começa até a ter prejuízo em alguns itens. Né? Então é isso. Pô, é bem legal, viu, Oswaldo? Um outro problema que o pessoal, a gente vê constantemente aí no mercado, é que, às vezes, na indústria, nem todo momento tem aquele produto lá, a matéria-prima adequada para a produção no momento. Aí o que acontece é que, às vezes, o cara tem que usar uma matéria-prima substituta, né? Até mesmo, não necessariamente de segunda qualidade, talvez até de primeira qualidade, mas talvez um produto que ele teria para um determinado outro produto que ele vai ter que não tem como fazer naquele momento. Se não tem isso, eu vou usar uma outra coisa que vai substituir, né? Isso é comum, por exemplo, até mesmo quando você faz assim alimentos não só para gente, como faz ração e tudo mais, que é a indústria de alimento também que o pessoal substitui. Eu não tenho milho, uso sorgo, não sei, né? E o pessoal substitui por vários outros substitutivos aí. Como é que o Edoscorp trata essa questão dessas substituições de matéria-prima? Você tocou num item muito importante que afeta não só a indústria de alimentos, mas afeta a química, especialmente a indústria eletroeletrônica, que trabalha com componentes, de você ter mais de uma matéria-prima para uma mesma aplicação. Vamos pegar aí farinha da marca A1 e farinha da marca A2, sal da marca 1 e da marca 2. Tem empresas que optam por cadastrar ele como um item só, mas aí é um problema, porque às vezes tem diferença de custo, dependendo do que você tem, às vezes, um item que ele é importado, mas tem opção nacional, não dá para tratar com a mesma identificação no estoque, né? Então, aí você tem um problema, né? Porque na sua engenharia está lá que usa a farinha A1. A2 não aparece na engenharia. E como é que você fica... Isso ocorre realmente. Se o RP não estiver preparado para tratar o que a gente chama no RP de itens alternativos, né? E eu tenho que ter uma tratativa mais ampla e mais restrita. O que é o mais ampla? No cadastro do material, eu falo que o A1 pode ser substituído pela farinha A2 e A3, por exemplo. Mas, às vezes, a farinha A3, ela não o A, item A mais, né? É um item B, alternativo. E eu tenho determinado tipo de alimento que eu não posso usar essa farinha A3. Eu só posso usar um A1 e A2. Então, na estrutura do material, na formulação, lá no item A1, eu posso fazer aquele item alternativo na estrutura que chama de engenharia ou da formulação, porque só vale para aquele produto, para aquele produto acabado, né? Como é que o Edoscorp trata isso, na verdade? Ele trata isso de uma forma bem dinâmica. Na hora que ele está fazendo o cálculo de explosão, para calcular compras, né, e alocar para aquelas ordens de produção, ele já olha lá, não tem, vamos supor que eu preciso de 50 quilos daquele item A1, que é o que está na engenharia nominado, e tem só 30. O que o Edoscorp faz? Vai buscar o A2. O A2 tem 10, vai buscar o A3. O A3 tem 50, aí completou os 50 quilos que ele precisa, e ele pegou parte do A1, parte do A2 e parte do A3 e compôs a quantidade que ele precisa. Agora, dependendo da estrutura, ele não permite misturar, né? Então, ele pega daquele item, ele privilegia sempre aquele item que tem a maior quantidade e retira a quantidade que você precisa para poder formular, alocar, aí ele faz o empenho daqueles material, né, e aloca para aquela ordem de produção, né. Isso é muito comum, ocorre aí, não só
durante a produção, mas na compra também. Você vai comprar, vou comprar farinha, né? Eu tenho 3 farinhas cadastradas lá. Então, e esses itens são equivalentes. Então, o Windows Scorpio vai tratar aquela coisa como um estoque só, na verdade, né? Se no cadastro de produto eles forem equivalentes, e eu precisar comprar farinha, eu não vou repor as quantidades do A1, A2, A3. Eu vou olhar aquilo e tratar como alternativo e comprar a demanda necessária de farinha, né? Isso é um item comum, ele é complexo internamente o cálculo, eu tenho que ficar tratando isso dinamicamente, tanto durante o processo de cálculo de compra, como na parte do cálculo do plano de produção na hora de fazer os empenhos aí dos materiais, né? Então, é um item bastante interessante que, às vezes, se não tiver uma tratativa muito boa, você acaba tendo sobra de um determinado alternativo no estoque, né? Ou comprando demais, comprou a farinha A2 e tinha um monte de A3 parado no estoque. E acaba perdendo, né? Acaba perdendo. Isso também acaba gerando perda, né? De forma indireta, mas gera perda também. Bacana, Oswaldo. Oswaldo, você falou aí da explosão das matérias-primas, né, do sistema ir lá e verificar que matéria-prima que ele precisa para determinada ordem, na compras também, né? Agora eu vou levar para você mais um pepino aí, que a gente, às vezes, se depara aí né, essas coisas. Outro dia um cara lá estava falando que determinado material que ele tinha em várias formulações, mais de 500 itens, né? Tinha sido uma matéria-prima que estava proibida, né? E um outro lá falou que não encontrava mais no mercado aquela matéria, e aquilo lá estava, né, em diversos itens. E aí, como é que a gente pode ajudar dentro do RP essa questão, né, de identificar, como é que o RP trata essa questão? Para identificar aquele matéria-prima dentro da formulação, como é que faz isso aí? É o Então, contrário, aí né? tem várias alternativas. Uma delas é o que você falou, de lá no cadastro de estruturas de formulações, você pode fazer uma busca identificando uma matéria-prima, ele vai te listar em todas as instâncias que ele acontece, né? Mas vamos pegar, aí você tem que ir lá e alterar, né? Eu acho que outra coisa também, na hora de compor a estrutura, a construção de itens que são semi-acabados é interessante por conta disso, né? Então, como é uma hierarquia, vários itens, por exemplo, usa aquele semi-acabado, vamos supor que é uma mistura, vários itens usa aquela mistura, então quando você altera no semi-acabado, você alterou em todo mundo que usa aquela mistura. Então, assim, isso é estratégia na hora de compor a estrutura. Mas vamos pegar o pior caso que tem. O cara tem aquele açúcar em 500 produtos. Qual é o trabalho de formiguinha aí? Tem que ir em cada engenharia alterar. Infelizmente, tem que alterar. Eu não consigo contornar isso, esse cara está proibido, eu não posso mais usar esse produto, eu tenho que usar um produto B, C. Como é que eu faço? Eu vou no cadastro de produto, inativo esse cara para não usar ele, né? E eu crio um alternativo que é o A2, né? Aí tira aquele item de estoque, move ele para um estoque que, vamos supor, bloqueado, cria um local de estoque bloqueado, então o local de estoque da produção vai estar zero. Aí eu começo a comprar o A2 no cadastro produto, ele está como alternativa, e o sistema vai pegar o A2, né? Até que ele troque todo mundo. Para documentação, é melhor ele trocar, porque se a Anvisa ver aquele produto, a formulação com A1, vai ter BO. Mas até que ele troque, ele pode fazer isso. E depois ele vai nas engenharias e vai trocando os 500 produtos. Toca aí uns 10 por dia, e aí ao final de uns 50 dias ele trocou os 500 produtos. Mas existe solução, né? A gente está acostumado com esse tipo de detalhe, então acontece, né? Então, você pode fazer isso através do uso do alternativo, né? Que é uma solução paliativa até você atualizar a sua documentação, né? Documentação de engenharia, de formulação. Então resolve o problema de imediato já e aí vai atualizando, né? De acordo com o que tem que ser feito. Gradativamente, isso mesmo.
Bacana. Bem, Oswaldo, ficou bem legal essa solução, eu curti muito, né? Outra coisa, cara, que a gente tem visto todo mundo falando aí o tempo todo da indústria 4.0, né? A gente sabe que a indústria alimentícia é um grande carro-chefe aí das indústrias, né? E essa automatização, né, essa automação industrial vem chegando na indústria alimentícia muito fortemente. A gente já tem hoje clientes nossos mesmo, que daqui de Campinas, que da indústria de alimentos, uma pequena empresa que já tem sistema já coletando das máquinas, já do CLP diretamente, trazendo essas informações via MES, né? E aí a gente tem esses dados para ser inserido dentro do B2 Corp, né? Então, isso é uma coisa que está muito fortemente, que deve ser uma tendência muito forte. Então, eu gostaria de perguntar para você como é que a gente trabalha com essa questão, né? Como é que você vê essa questão tecnológica e como a gente pode agregar cada vez mais valor nesse sentido para essas indústrias, né? A indústria de alimentos, especificamente, como ela é uma produção meio que contínua, ela não é muito discreta, né? Não é peça, essas coisas. Então, ela tem uma medição, seja a medição na entrada da matéria-prima ou na saída do produto acabado, é uma medição complexa, porque às vezes envolve peso, né? E às vezes ele faz uma produção em volumes contínuos e é difícil de fazer essa medição de forma precisa. Então, é comum hoje as indústrias de alimento colocarem algum tipo de automação, seja para ler balança, seja para contagem de pacotes de alimentos, que às vezes é uma quantidade grande, né? Então, o uso de sistema de MES, que é Manufacturing Execution System, na verdade, são sensores que você pode estar lendo de forma em tempo real e ele vai fazendo a coleta de dados. O sensor pode, por exemplo, medir o corte ali do pacote, ele está medindo a quantidade de pacotinhos sendo produzido. Ou ele está lendo a balança, ou está lendo algum elemento elétrico, quando gera pulso, por exemplo, gera uma contagem. Então, tem várias. Isso tudo, hoje, ele já é possível se integrar ao RP, né? Então, na verdade, isso cai numa central do MES, o MES tem o conceito de ordens, né, que o EDScorp manda para o MES, e aí volta as quantidades apontadas por ordem, isso volta e o EDScorp faz esse apontamento automático sem interferência humana. Na verdade, aquilo entra e aponta. Qual é a vantagem do uso do MES e desse sistema de automação? É precisão na quantidade apontada e precisão na quantidade separada de matéria-prima. Se você integra com balanço, ou com máquina de corte, com máquina de empacotamento, você consegue ter precisão sem a questão do fator humano muito intenso ali, né? Que custa muito caro e não melhor e não traz uma precisão boa no processo de apontamento. Então, o uso do MES, o MES é um step antes da indústria 4.0, né? A indústria 4.0 é que às vezes o pessoal fala em indústria 4.0 como o MES como indústria 4.0. Né? O indústria 4.0 merece até um vídeo sobre isso, né? Mas ele é uma evolução do MES, né? O MES ele tem uma tratativa de dados, ele mede lá os custos, mede perda, mede tempo de parada, e aquilo tudo pode ir para um painel, onde mede lá, tem uma série de indicadores de qualidade, né? Mas ele é da fábrica para o back-office. Né? Esse é o MES. Né? Então, a pessoa tem lá, enxerga a fábrica de forma online, o que está acontecendo, máquina parada, quanto está produzindo, operador, né? Tudo mais, né? E por decorrência, o EDScorp, o RP puxa aquela informação e gera os apontamentos, seja de produção, seja de operação, pode ter apontamento de operação, também de forma automatizada, dentro de um processo integrado, né? Na indústria 4.0 existe no MES é uma coisa monodirecional, né? No indústria 4.0 ela é bidirecional. Bidirecional, tipo assim, parou uma máquina,
foi para o sistema lá de indústria 4.0, ele entende que parou, já entendeu a causa, ele já dispara um WhatsApp para o cara da manutenção, abre uma ordem de manutenção automaticamente e o cara já vai lá sem ninguém falar nada. É de forma automatizada, né? Então, você tem ele toma... Esse é o conceito da indústria 4.0, o uso de inteligência artificial. Ele começa a tomar decisões sem interferência humana. Então, o futuro é o que já acontece na indústria automobilística, as fábricas mais autônomas, né? Em que você tem a indústria 4.0, um sistema com inteligência artificial, a maioria dos eventos da fábrica, ele vai tomando decisão e já vai comandando, seja a manutenção, a máquina, troca do material, da matéria-prima e assim por diante. Ele já vai comandando as produções. Ele já troca um determinado produto na linha de produção, já comanda outro, ele já vai fazendo essa intervenção sem necessidade humana ali, né? Que é o dia a dia, né? Em algum momento, claro que tem necessidade humana, sempre vai cair na exceção que existe a necessidade do decisor humano, lá, o gestor, mas aí vai diminuir muito, né? Hoje é estressante a fábrica, né? É estressante. Então, o uso da indústria 4.0, ela vem... Ainda não é uma realidade para a pequena empresa, nem o MES, né? A gente tem clientes já que tem sistemas de automação de MES integrado ao E2 Corp, mas não é uma realidade plena ainda para a maioria, né? Mas acho que é mais por falta de conhecimento mesmo, né? Eu acho que na medida que a gente... Isso é um tipo de solução que a gente vai investir bastante entre esse 2022 e 2023, inclusive com o uso de inteligência artificial. Já estamos trabalhando nesse processo integrado com a área de manutenção. Então, são soluções que já existem nas grandes empresas, nas grandes, né? Mas nós estamos trazendo uma solução mais equilibrada, mais compatível com a capacidade de investimento pequeno, uma solução de ponta, mas que vai caber no bolso dos pequenos, né? Com valor agregado fantástico, assim, Fantástico, Oswaldo. Muito bom, hein? Adorei, adorei, adorei. Isso é muito bom saber, é muito bom, né? Os nossos clientes vão ficar muito felizes assim, tá? Muito legal mesmo. Uma coisa que você vai começar a ver, acho que, eu acredito que até 2023, né? 2022 está acabando, né? O uso de comando de voz, né? Uma coisa que Ah, que legal. vai se tornar uma realidade, nós já estamos estudando isso, né? Isso com a indústria 4.0, isso vai ser meio latente, né? Você poder abrir uma ordem de manutenção por voz num aparelho de celular, por exemplo, num tablet. Então, são coisas que vão se tornar realidade aí, muito em breve, né? Maravilha, Oswaldo. Oswaldo, esse tudo é uma maravilha, né? Uma coisa maravilhosa mesmo, né? Eu fico pensando nos nossos clientes que estão nos ouvindo aqui, né? Não só nos nossos clientes, mas já da nossa base, mas também naqueles clientes que ainda não são clientes da OC, que estão procurando um software de RP e estão vendo, né, o que você está falando aí, estão ficando maravilhados, estão, né, pensando em colocar isso para funcionar, né? E eu fico olhando para o lado de cá, né? Querendo que você dê uma dica para esse pessoal, né? Se eles devem já pensar num projeto já bem arrojado, né? Já indo direto com tudo, né? Com MES, com tudo, né? Já o que tem já de, né? Ou se deveria ir mais devagar, num pensamento mais kaizen. O que você fala aí, Oswaldo, para os nossos clientes? Então, isso tem muito a ver. Eu sou muito do PDCA, da melhoria contínua, né? E também tem que olhar para a cultura da empresa. Outro dia eu estava numa empresa, né, conversando com uma pessoa que faz consultoria nessa empresa, e ele gerando lá medidores no Power BI e tal, né? Lindo. E aí eu falei assim, como é que essa informação chega no gestor? Ele trabalha essa informação?
E ele falou assim, o problema é que aqui a maioria não tem cultura nem do Excel, para poder tratar os dados, para poder fazer o gráfico, para poder manipular essa informação, para poder fazer análise, né? Então, existe aquela coisa, você tem que dar um passo do tamanho que a empresa consegue absorver. Mas, assim, por outro lado, você deixar de dar o passo, ou demorar para dar o passo, você pode perder muito em competitividade, e você pode ser massacrado pelo mercado. Então, aí existe um ponto de equilíbrio entre você... Agora você vai subir uma escada, né? Vamos pensar uma escada. Se você é um cara com 1,50 m de altura, quer subir uma escada que tem um degrau acima de 30 centímetros ou 40 centímetros, é bem difícil, né? Então, você tem que pôr um degrau menor. Quando você põe um degrau muito grande, você pode não conseguir, e você pode até gerar um problema na coluna, no lombar, subindo aquela escada, né? Porque você não estava preparado, isso não estou falando só de pessoas, né, recursos, gestão, talvez a sua empresa não consiga absorver isso. Eu vejo isso muito em empresa, pessoal querendo fazer um projeto complexo com MRP1, MRP2, integrando, e às vezes não tem pessoas com aquela visão para poder absorver aquilo e para poder tratar aquilo. Então, assim, mas aí o pessoal pode perguntar, oh, Zó, mas a cultura aqui pode demorar muito, eu não tenho mais esse tempo. Verdade, o mercado, ele não fica te esperando mais, ele está andando. Cabe a você decidir se você vai andar na mesma velocidade ou se você vai, né, reduzir. Se você vai reduzir, lá na frente você morre. É simples assim, né? Lá na frente você vai reduzir de tamanho até, né, ser excluído do mercado. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer Então, significa o seguinte, para mim promover modernização do parque industrial, utilizando tecnologia de MES, indústria 4.0, ou até de uso de MRP2 dentro do EDOSCORP, para poder fazer carga-máquina, toda aquela parafernália, calcular custo real. Vamos falar de custo real, às vezes a empresa não tem ninguém que entenda de custo, que tenha essa visão de custo. Então, o custo dele, ele pega lá, estuda engenharia, só um material, pronto, é o custo. Mas ele não tem o real. Isso incluindo perdas, todos os processos, né? Os custos indiretos, os itens, o custo de mão de obra, ele não está ali. Né? Ele joga isso como custo no resultado, joga a folha de pagamento no resultado do negócio. Então, assim, então, o equilíbrio é o quê? Ao mesmo tempo que você faz a modernização, você tem que transitar e promover a mudança cultural da empresa, que a cultura da empresa tem que evoluir também, porque é ela que vai permitir você absorver as novas tecnologias. Como é que eu mudo a cultura da empresa? Eu tenho que ir introduzindo, às vezes, novas pessoas, novas cabeças com aquela visão, ou submetendo aquelas pessoas para treinamento, para palestra, participar de palestras de gestão de indústria 4.0, para abrir a mente daquelas pessoas que têm maior potencial, e aí ir introduzindo gradativamente essa cultura, vamos dizer, mais moderna, dentro daquela estrutura que às vezes está bem... Porque, na realidade, Silvio, assim, você pega as pequenas empresas, eu diria que uns 70%, se não for mais, é familiar, né? Então, assim, são pessoas que começaram bem pequenas, cresceram. Então, alguns, quando crescem muito, começam a perder até o controle, porque está acostumado com a empresa mais na mão. Então, assim, aí exige tanto novas... Para você pôr novas... Porque, às vezes, o pessoal que acha que botar o RP vai resolver todos os problemas, né? E se esquece que o RP ele é uma ferramenta e ela é utilizada por pessoas humanas, né? Por pessoas com certas competências financeiras, materiais, produção, né? Todas as competências. Então, assim, o nível de uso do RP está muito relacionado com as competências que existem dentro daquela empresa. O RP sozinho, ele não faz milagre. É a mesma coisa que você comprar uma TV com 10 mil recursos lá e você só dá play, stop, muda de canal. E aí a TV tem um monte de recursos lá, integra a internet, Netflix, YouTube, e você usa lá os canais abertos de TV e, bom, uma TV com LED, com última tecnologia, e você usa
TV aberta que tem aquela imagem ruim que é HD, nem Full HD é a mesma coisa. Então, assim, para você usar todos os recursos do ERP, você precisa também estruturar a empresa para ter certos conhecimentos que invoquem, demandem do ERP mais recurso e mais sofisticação, né? De ferramentas e tal. E a gente tem umas discrepâncias no nosso mercado, né, Silvio? Nós temos clientes que fazem a conta de padaria e utilizam o ERP, e tem aqueles cara que quer usar um BI lá, integrar com o Power BI, fazer análise. Nós temos as duas vertentes na nossa base, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que atender esse cara, que é a grande maioria, eu tenho que atender a minoria, o pessoal que tem um gestor mais sofisticado, tem uma consultoria lá que faz as análises, quer trabalhar com um monte de números, né? O ERP, o Edoscorp tem essa versatilidade, né? Quando ele não tem integração com aquilo, ele tem ferramentas que permitem integrar, né? Então, não dá para ter tudo pronto, porque esse mercado nosso ele tem uma diversificação cultural enorme, né? Então, cada um quer de uma forma diferente. Mas é isso que faz a versatilidade, a flexibilidade do Edoscorp é que faz ele ter uma aderência fantástica nesse mercado de pequenas e médias empresas, né? Então, traduzindo nas suas palavras, a gente consegue modular esse degrau, né? Tanto para uma empresa maior, como uma empresa menor, tanto colocando um degrau maior, como um degrau menor. Só que, por um outro lado, as empresas, do outro lado, vão ter que ter essa gestão de competência, gestão de mudança, gestão da inovação, sendo tratada dentro da empresa, né, como uma, eu vou dizer assim, como uma disciplina à parte, né, que ela vai ter que estar botando foco nisso, que isso, na verdade, é cultura, é gestão gestão de mudança, não é o RP em si, né, e ele vai precisar de estar tratando isso daí, botando pessoas em cima disso, talvez até contratando consultoria à parte, né, consultoria de processo para isso, né, Oswaldo? É isso aí que é legal, né? Então, quer dizer, é bastante legal os nossos clientes ouvirem você dizer isso aí, que a gente está pronto para atender, então, dentro desses, né, desses níveis, né? Vamos dar um exemplo assim básico, assim, né? Você tem dentro do RP, desde aquele, vamos pegar o financeiro, desde aquele controle de título, baixa de título, saldo de título, conta corrente, e aí você sobe um nível, você tem rateio por cento de custos, você começa a tratar o plano de conta financeiro, gerencial, para ter a totalização por conta financeira e por cento de custo. E se você sobe mais um nível e começa a olhar DRE, né, tratativa de análise financeira, custos, né? E aí você começa, então são níveis que o Edoscorp vai alcançando, mas a gente sabe que a maioria fica nesse nível ainda do básico para o médio, né? Onde fica 70%, 80% dos clientes do básico até o médio. Do médio para o nível mais elevado, que o cara vai tratar custeios, assim, vamos dizer que é uns 10%, 15%, né, que trata. Que a pequena empresa ainda corre atrás do dia a dia dela, é o dia a dia mais de fazer, né? A gestão ainda, às vezes, fica meio de lado, né? Aí, quando a empresa estrutura, ela pode se dar o luxo de contratar uma consultoria para fazer esse trabalho. Mas se ela não pôr gente, a hora que a consultoria vai embora, aquele trabalho para. Então, que acontece muito, né? Exatamente. A consultoria faz um super trabalho, tal, terminou, sai, não tem ninguém para tocar aquilo, aquele trabalho morre, né? Exatamente. Então, Tem que deixar o legado, né, Oswaldo? tem que deixar o legado. Então, assim, o Exatamente, RP né? ele é uma ferramenta e o Edescorp tem essa versatilidade, né? Ele consegue atingir uma inclinação de necessidade bastante elevada, né? Não digo que ele atende um nível muito elevado, porque assim são níveis de gestão que você não encontra na pequena e média. Então eu não preciso ter isso dentro do Edescorp, mas aquilo que a pequena e média demanda, 80, 90% que ela demanda, tem lá na estrutura. Às vezes precisa fazer algum trabalho para chegar naquele modelo que o cliente quer, mas ele tem lá uma engrenagem muito robusta para
compor o Lego e chegar naquele que o cliente precisa, né? Porque as análises, às vezes, muito cliente gosta que gera uma planilha num determinado formato, né? Os tipos de análises que são feitas tem muito a ver com a cultura da empresa. Então, você não consegue mudar aquele modelo de planilha. Então, não é uma planilha que você tem pronta no RP. Nunca vai ter. Mas é uma planilha que o RP consegue te gerar. Né? Esse aqui é o mais importante. E mesmo essa cultura de querer exatamente manter-se naquele mesmo status, né, anterior, é perigosa, né? Porque o cara não quer sair da planilha, o cara não quer sair do status atual, mesmo do RP. Ele vai se contentando com aquilo lá e não evolui, né? E, na verdade, quando dentro do próprio RP tem tantos recursos para que o cara possa evoluir, né? Mas é uma questão de mudança, né? O uso de planilha é comum, né? Quando os gestores têm essa cultura de fazer análise, porque a planilha é muito versátil, né? Diga-se de passagem. Mas aquele número tem que vir do RP. Não adianta eu montar o número da planilha. Se o RP der aquele número e te gerar uma planilha Excel lá pronta, eu já economizei um tempo absurdo dele, né? Porque o tempo que ele gasta não é na análise ali, é montando a planilha. Se eu der aquela planilha montada, eu já economizei o 90% do tempo que ele gastava entre preparar a planilha e depois fazer as análises. Quem fazia a análise, ele bate o olho, ordena, agrupa lá, ele sai muito embora o Edoscope tenha lá a planilha dinâmica, você faz os agrupamentos, drill-down, totaliza por coluna, por linha, traça gráfica, mas tem muitas gestoras que têm aquela afinidade já com a planilha Excel, né, padrãozão. E a gente, na verdade, a gente respeita isso, né? Tá na cultura. A gente fala, arranca a planilha, põe... Não, ele tá na planilha, gosta, se sente confortável. O único detalhe é que a gente gera a planilha para ele, não precisa mais montar a planilha, né? Essa que é a vantagem. Uma grande vantagem, por sinal, né? Legal, Oswaldo, bacana. Oswaldo, uma maravilha mesmo, né? E assim, olhando para a nossa base de clientes, eu vejo assim que os clientes mais antigos são os clientes de indústria, né? Não, de indústria, os clientes mais antigos da indústria são os clientes da indústria de alimentos, né? O segmento que a gente tem uma das maiores participações também é o segmento da indústria de alimentos, né? Então, esses clientes que entram conosco, que fizeram a contratação do RP, né, da OC, já tem clientes há mais de 15 anos, eles continuam com a gente e continuam crescendo, continuam tendo sucesso, né? Então, é uma coisa maravilhosa, uma coisa... E são clientes que parceiros, né? Então, Oswaldo, a que você acha que se deve essa parceria, esse crescimento mútuo aí com essas indústrias? Eu diria que tem alguns pilares que é importante, independente de ser alimentos, mas falando de alimentos especificamente, que faz uma relação durar tanto, a pessoa continuar tanto tempo, porque é muito comum, às vezes, você ver a empresa trocando de RP, né? Ah, estou trocando. Desde RPs grandes até os RPs bem pequenos, né? Porque chega uma hora que, às vezes, a empresa não atende de alguma forma, né? Não atende, já não atende mais, né? Ou está muito caro. A gente vê isso muito comum, né? No grande está muito caro, demora para atender, e o pequeno já não atende mais, né? O Edoscorp, ele tem uma característica que ele tem uma folga, né? Ele evolui um pouco à frente da necessidade do cliente, né? Claro que vou falar que ele atende 100%, não atendo, nem o SAP atende 100% um segmento, né? Mas ele tem uma folga, assim, eu diria assim, o que é essa folga? Vamos pensar assim, ele tem um nível o RP, vamos supor que o RP desse um nível de competência, e vamos dizer assim que 80% dos clientes usa 60%, 50%. Ainda tem uma folga aí, percebe para o cara crescer e evoluir, né? Então, o primeiro ponto, acho que é o compromisso, né? O que faz durar uma relação muito tempo é o compromisso. É o compromisso de atender aquele cliente e levar até as últimas consequências para atendê-lo da melhor forma possível. Só o compromisso, às vezes, não é suficiente. Você tem que ter capacidade de evolução, de inovação. Então, assim, vamos pegar hoje, por exemplo. A gente tem vários clientes, vamos supor que
70% está em cloud, né? Usa lá o ERP numa estrutura cloud. A nossa estrutura hoje ela é superdimensionada para a necessidade, até para as exigências do cliente. A gente está numa estrutura Prime, estrutura que grandes empresas utilizam, né? Nós estamos dentro de uma Oracle, todos os clientes, estrutura de banco, cliente-servidor, com segurança, com balanceamento de carga, uma estrutura que eles não imaginam o grau de complexidade que é esse portal da Oracle. Ele só clica, entra no RP, mas ele não sabe o motor que tem por trás, que é um motor ultra sofisticado e complexo, né? Tanto é que toda a parte de controle e gestão tecnológica do portal, nós contratamos uma empresa para cuidar disso, que nem nós tínhamos essa competência. Então, tem que ter essa evolução. Outra questão é a capacidade da OC de entender e interagir com o cliente, entender a necessidade, que é o que você falou aí, da troca, né? Da troca, tanto de um lado a gente pegar as melhores práticas e levar para o cliente e, ao mesmo tempo, ir no cliente entender que ele tem uma necessidade diferente dos demais, né? E muitas delas a gente acaba trazendo para dentro do RP, como forma de dar mais competência ao RP, vamos dizer assim, e de atender aquele cliente de uma forma nativa. Em alguns casos, é muito específico, eu vou lá, na mesma forma eu entendo, mas a RP entra com a estrutura dela, que é fantástica, né? De trazer um nível de personalização muito robusta para ele, usando todas as ferramentas que a gente tem de customização. E, diga-se de passagem, o E2Corp está entre as melhores. Se eu pegar estruturas de RPs, de back-office para customização, está entre as melhores do mercado, né? Isso eu coloco as grandes juntos, não coloco só as pequenas, né? Tem uma estrutura muito robusta por trás, né? Então, esses 3 pilares, acho que, entre vários outros, né? Compromisso, a capacidade de evolução, inovação do produto, que vem crescendo, né? E a troca, né? Essa troca que tem a ver com trazer a experiência do cliente na ponta para dentro do RP e levar a nossa experiência, que a gente enxerga o mercado como um todo, não só de alimentos, indústria metal, mecânica, química, e leva um pouco dessa experiência para o cliente lá que está há muito tempo também na base. Então, essa troca faz com que ele sinta um pouco mais de segurança e continue apostando, porque, assim, problemas, estresses, sempre vão ter. Isso em qualquer RP, qualquer. Eu conheço clientes com grandes RPs, eu tinha conhecidos que estavam dentro de, não vou falar empresas, grandes multinacionais com SAP, com outros RPs robustos, os estresses continuam, os problemas continuam. Então, assim, o que pesa nessa hora? O compromisso, né, de você acessar a OC, falar com as pessoas, os gestores, até com o dono da empresa. Com a SAP você não consegue falar com o dono, né? Mas até falar com o dono, de chegar numa solução, de reclamar, bater o pé e encontrar uma solução. Isso a OC tem preservou embora a OC tenha no tempo crescido, ela preservou esse nível de acesso, né, do cliente com os gerentes, com diretoria. Então, isso faz com que ele... Isso é parceria, né, Silvio? Isso é parceria pura no real sentido da palavra. Isso é parceria, né, Oswaldo? Isso é parceria. Isso é fantástico. A gente vê isso aí, né? Eu acho que isso aí é uma parceria, mas que só é possibilitada quando a diretoria tem essa visão de proximidade com o cliente, como vocês, né? Da diretoria tem essa visão, né? De essa acessibilidade. Então, quero falar com o Oswaldo, consegue falar com o Oswaldo, né? Ninguém não está blindado, né? Então, eu acho que assim isso é fantástico, né? Às vezes o cliente, às vezes ele... o Oswaldo não quer falar, porque às vezes eu não consigo atender todo mundo, né? Porque, né? Mas tenho certeza, assim, que eu sempre estou sabendo o que acontece, porque isso sobe para o nível pro técnico, sobe para o gerente, e aí o gerente chega no Oswaldo e cutuca. Sempre chega, né? E às vezes a solução é dada nessa conversa entre gerência e diretoria, desce para o cliente, ele nem sabe que a diretoria esteve envolvida, mas certamente nos problemas mais críticos a gente sempre está se envolvendo.
Em alguns casos, a gente tem envolvimento direto, né? A gente tem alguns clientes que a gente tem envolvimento direto, que manda lá a mensagem do WhatsApp no domingo, no semana à noite, né? E eu respondo muito rápido. Eu não gosto de deixar ninguém esperando. Quando eu tenho a resposta, eu respondo muito rápido. Mas, infelizmente, não dá para atender todo mundo e não dá para ter essa interação. Mas, assim, de forma indireta, sempre quando necessário, eu atendo todo mundo. De forma Legal. direta, eu não consigo atender. Tem alguns clientes que têm mais acesso, alguns diretores de empresas que têm acesso, mas nunca deixei porta fechada, né? Sempre, quando foi necessário, a gente teve a conversa, interagiu, seja por e-mail, WhatsApp, telefone, ou até em reunião presencial. A semana retrasada mesmo, eu estive numa indústria de alimentos, né? Fui lá ver um processo de logística de despacho, de entrega, né? Que tinha um problema de logística. Não é um problema, mas tem uma complexidade e querem melhorar o processo. Tem uma consultoria fazendo um trabalho lá, e a gente teve lá entendendo, dando algumas sugestões, e a gente deve ter uma segunda reunião já para definir processo. Estou ajudando eles nesse processo de definir os processos logísticos. Não vou entrar em muito detalhe, porque é característica da empresa, mas é uma empresa que cresceu demais, demais da conta, né? Mas então não dá para usar. A ligação caiu aqui, desculpa aí, pessoal, mas você estava falando exatamente sobre essa questão de estar ajudando esse cliente aí na parte da consultoria, né? Esse é um cliente bastante antigo, né? É um cliente que teve um crescimento vertiginoso. Hoje ele já tem até um problema de espaço logístico, né? E a gente teve lá, um dos diretores me pediu para dar um pulo, entender o processo. Falei, não, eu vou. Fui lá, entendi o processo, andamos pela fábrica. Realmente mudou muito a fábrica, né, desde a época lá do início. Que no início desse cliente eu estive lá, mapeando o processo. Por isso que ele me chamou. Você esteve aqui naquela época, mapeou o processo, deu claro que Isso há você quantos volta, anos, você vai ver que tudo Oswaldo? realmente mudou muito a empresa, né? Isso há quantos anos? Assim, o nível de movimentação subiu de 2 para 200. Você vê pelo movimento no chão de fábrica, né? Muita automação, muita máquina automática, que não tinha naquela época. Está fantástico, né? Agora eles Quantos têm um anos, problema de Oswaldo? entrega. Quantos Oi? anos atrás você esteve lá? Nossa, Silvio, agora você me pegou, hein? Esse cliente tem mais de 10 anos, né? Sei lá, né? Bem no início, na época eles foram comprar o RP, né? Eles estavam analisando outros players até maiores, né? Eu tive lá para entender o processo. Eu já voltei lá um pouco antes, né? No ano passado, no início desse ano eu estive lá para olhar um outro setor e dessa vez eu fui lá para ver a parte logística, né? De carga, descarga, separação de mercadoria, integração com faturamento. Então a gente está estudando algumas alternativas interessantes lá que vai dar um ganho de produtividade bastante interessante. E estão com problema também de garantir a quantidade do que é pedido, do que é entregue, essas coisas todas, né? Problema de falta, então às vezes tem produto que não tem para todo mundo, que é mesmo, tem produto lá que roda 24 horas e não atende a demanda. É um problema bom, né? É um problema bom, mas é um problema, né? Para quem vai, já que não atende todo mundo, quem é atendido? Então tem uns Verdade. detalhes aí que eles estão justamente com esse problema bom. Eu falei para Problema ele, é um bom. problema bom, mas é Queria um todo mundo problema. estar com esse problema, né, Oswaldo? É, Mas a indústria de alimentos ela está alavancada, né? está Alguns alavancado, né? setores tá bem alavancada de alimentos. Bom, Brasil, o que é o É, Brasil, né? O Brasil é agro. O é que é agro, né? agro? É Produção de agroalimento, alimentos. né? É aquela história que a gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, fora o É, Brasil. é. Isso é a nossa indústria de alimentos, ela é forte, né? Eu pegando um dado aí, 15% da indústria de alimento, 16% do total das exportações brasileiras, né, da indústria
são da indústria de alimentos, ó. 16% é bastante, hein, cara. Quer dizer, mas poderia ser É, até mais, né? Eu penso que poderia até, com é, uma superprodução e tudo mais, a gente pode ser até maior do que isso, tem espaço aí bastante, né? o Brasil ainda é um produto muito, é um país muito de commodity, né? Então É, ele exporta muito in natura, né? importa muito Ele natura, precisa né? agregar Importa. mais valor, industrializar e vender o É, produto industrializado, né? Aí tem um potencial enorme, né? De atendimento de produtos já semi-industrializados ou industrializados para fornecer para o resto do mundo, que a gente fornece muito in natura, isso é verdade, a gente é isso. campeão. Mas, assim, produto industrializado ainda tem muito para desenvolver, tem um potencial de mercado de crescimento absurdo. Absurdo. É, e na de alimentos, eu acho que é um dos maiores potenciais para exportação também, né? Se a gente pensar aí, É, que ela poderia certamente. estar, né? Eu acho que assim tem muito espaço aí, né? Para a gente crescer aí por aí. Muito. Eu acho que a indústria de alimentos vai passar muito por um processo de, como passou na indústria agro, por processo de automação, né? Sim, com certeza. Para Hoje ganhar na indústria de produtividade. agro, o cara tem que um cara para operar uma colheitadeira, ele tem que ser um especialista quase, né? De operação, na operação, né? Eu acho que assim vai Então, quem evoluir para a opera indústria. aquelas colheitadeiras toda automatizada é engenheiro, né, Silvio? É um detalhe. É complicado. Mas não é Bacana. cabine com ar-condicionado, é outro nível, né? Outra estrutura, né? Outra estrutura. Agora já tem máquinas no agro que não, ninguém está na máquina, né? Por GPS ele faz o trajeto e Vai faz o fazendo, plantio. né? Maravilhoso, né? É uma maravilha, viu? Muito, muito lindo, né? Muito O lindo, agro hoje ele está muito lindo. voando, né? Mas a Ainda indústria temos alguns problemas aí em algumas culturas com terreno, que determinado terreno não dá para passar tão facilmente, mas é uma evolução muito, muito bacana, né? O pessoal tem feito um trabalho bem feito aí, e cada vez mais isso deve trazer efeitos de produtividade cada vez mais aumentada, né? Muito bacana mesmo. o Brasil ele estava num boom de crescimento de indústria antes da pandemia. A pandemia deu uma desacelerada muito grande no mundo, né? No mundo, né? Ele desequilibrou todos os processos, Não só o desorganizou Brasil, né? O mundo todo, né, Oswaldo? o mundo, né? Eu acho que o Brasil ele está naquela ponto de subida bastante interessante. Sim, O com Brasil certeza. hoje ele está com uma grande oportunidade de subir e está entre os 5 países mais ricos do mundo. Exatamente. De 5 a 10 anos, nós vamos ser um dos países mais ricos do mundo, se Com Deus certeza. quiser. Se souberem utilizar as oportunidades, né? Com certeza. Eu acho que é uma coisa que. Porque ninguém tem as condições climáticas, as condições hídricas, as condições de energia, né? Nenhum país do mundo tem essas condições, né? Então a gente precisa só administrar bem todos esses recursos, né? De forma bastante sustentável, de forma bastante cuidadosa, para a gente não atirar na perna, né? Que é o que acontece às vezes quando o cara vai, de repente faz uma coisa e depois ele, por exemplo, é prejudicado com outro, né? Mas se fizer de forma bastante assertiva, certamente o Brasil vai ter né, vai ser o maior aí, talvez, tem toda a condição, né? Que entre a terceira economia do mundo, né, até a quarta economia dá para ser, né? Hoje a gente talvez está na oitava, né? Dá para ser por volta disso. Isso passa por uma modernização econômica, de gestão, e passa por uma modernização do Parque Fabril, né? Mas o Parque Fabril, modernização dele representa investimento. Ele só vai fazer investimento na medida que a economia tiver uma visibilidade, uma robustez que faça ele acreditar que ele possa Exatamente. botar muito dinheiro para colher lá na frente. Então, o Brasil está quase chegando nesse ponto aí, né? Eu acho Eu que também acredito nisso, Oswaldo. nós estamos muito bem, na verdade. Pós-pandemia, nós estamos muito bem, para falar a É, verdade. se a gente Não comparar podemos com outros países, a gente superou muito bem, né? muito bem. Europa e tudo mais, o pessoal na Europa com guerra lá do lado, né, com um problema muito sério lá, nos Estados Unidos a inflação alta, né?
E aqui no Brasil a gente tem os nossos problemas, tem problemas, mas a gente tem uma oportunidade bastante grande aí. É, a gente tem uma bênção muito grande aí, né, de recursos naturais, de sol, de chuva e tudo mais. Acho que Temos fantástico. que aproveitar enquanto tem. Exatamente. Aproveitar enquanto tem, né? Oswaldo, Verdade. vamos dar um alô final aí para o pessoal. O que você quer dar de um tchau para o pessoal? O que você quer falar para eles agora? Bom, falar que o nosso compromisso com esse mercado continua firme e forte, né? Que a questão do MES, Indústria 4.0, está no nosso radar, é uma das prioridades daqui para frente, né? Isso passa pela evolução do produto, né? A questão da troca, isso já existe os mecanismos da OC de troca, tanto com a sua área que é o pós-venda, de forma direta ou indireta com a diretoria, essa troca existe, é constante, né, dentro do produto. Então é isso. Agora em frente, né? Em frente, estamos juntos, né? Para que esses clientes precisarem, né? E é o foco da OC, né? É a indústria. E alimentos é um setor para a gente bastante estratégico de negócio. Então, é um mercado que a gente quer apostar e quer evoluir bastante para ter cada vez uma solução mais completa e mais afinada e mais alinhada com a cultura desse mercado. Legal, Oswaldo. E, pessoal, vocês que estão assistindo o nosso canal, né, que estão gostando do que está sendo falado aqui, a gente faz um convite que se inscrevam aí no canal, né, porque isso é importante, porque assim vocês vão receber essas notícias e conteúdos que a gente está gerando, né, constantemente. E a gente, fiquem atentos aí que a gente vai ter vários outros conteúdos, né, então o próximo conteúdo é como implementar um projeto de RP enxuto, né, então aqueles que estão pensando em implementar um projeto de RP enxuto, tem uma grande oportunidade aí, né, de estar vendo esse bate-papo nosso aí sobre isso aí, né, pessoal? E assim a gente quer deixar aqui um grande abraço para vocês e até mais. Muito obrigado pela Isso aí, audiência. pessoal. Vamos em frente, vamos em frente. Bacana. Tudo bom.